Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banricompras. Só outro Banricompras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Véspera de feriado, todo mundo sorridente ali. O senador especialmente tranquilo, não teve que concorrer nessas eleições. E como é bom não concorrer, na outra ele sofreu especialmente com o boca de urna do Ibope, mas está aqui absolutamente tranquilo. Lazier Martins, prazer tê-lo aqui, senador. É um prazer estar aqui, tão bem acompanhado pelos seus convidados de hoje, e acho que dando preferência ao grande tema do dia, né, que é a indicação surpreendente do Sérgio Moro para... Surpreendente? Eu não acreditava, mas isso é assunto para debate. Bom, mas eu tinha certeza que ele ia convidar os... uma jogada de marketing dessas, um negócio fantástico. Acho que não tem nada a ver com marketing. Opa, pelo amor de Deus. Não tem nada de marketing. Tudo a ver. Ou admitir um pouquinho de marketing. Mas a questão... Bom, os nossos colegas da RBS sempre foi um golaço, né? Pode chamar do que quiser, mas que foi. Mas eu gostaria de primeiro que você apresentasse os convidados para nós entrar no debate, senão vai ficar desigual. Não, mas sempre tem um preâmbulo, né? Bom, você quer que eu faça o preâmbulo? Não, e o meu preâmbulo era justamente a força que o senhor deu para o Rio Grande do Sul agora, foi matéria hoje do Sul. Isso me agrada. Uma pena que a imprensa não tenha divulgado, mas para mim ontem eu lavei a alma. Foram 2 anos de trabalho com um projeto de lei complementar para tornar a metade sul do Rio Grande do Sul, isto é, quando se traça uma linha do leste para o oeste, de Guaíba para Uruguaiana, e nós temos hoje uma metade rica, vamos dizer assim, Caxias, Bento, Passo Fundo, Erechim e tal, e a metade empobrecida, que está vivendo um êxodo impressionante, uma debandada. Cidades que cada ano perde mais população, Dom Pedrito, São Gabriel, Rosário, Uruguaiana, Livramento. E aí eu apresentei, foi o meu segundo projeto quando cheguei no Senado, de criar uma RID, Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. O Brasil só tem 3 até hoje, em toda a história só tem 3, que é a Grande Teresina, no Piauí, a vizinhança ali de Petrolina e Juazeiro, Bahia, Pernambuco, que são cidades vizinhas, e no começo desse ano, com muita dificuldade, se escolheu o entorno de Brasília. E esse ano eu esperava, eu entrei com esse projeto em agosto de 2016. Votamos no início do ano na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Assuntos Sociais, e era uma batalha para conseguir colocar em pauta no plenário do Senado. E ontem, depois de vários dias de pedido ao senhor Eunício Oliveira, ele colocou no item 1 da pauta. Eu conversei com alguns senadores, expliquei, fui para a tribuna, fiz um retrospecto que o Rio Grande do Sul, já na década de 70, teve uma debandada enorme de gaúchos para o oeste catarinense, Paraná, para Mato Grosso, para o norte e tal. Saiu muita gente boa do Rio Grande do Sul. E agora estávamos vivendo um outro estilo de migração, que era a saída de gaúchos da metade sul para Caxias, Bento Gonçalves, ou até mesmo para outros estados e para o exterior. E a região empobrecida, e nós precisávamos contar com os benefícios que são autorizados pelo presidente da República quando ele sanciona a lei do Congresso Nacional. E ontem, por 55 votos a 0 no Senado, nós aprovamos. Que força, hein, Lázaro? Foi maravilhoso, parabéns. né? Parabéns para nós, gaúchos, né? E agora vamos esperar a confirmação na Câmara dos Deputados, vamos agir a partir da semana que vem junto a alguns deputados gaúchos para que nos ajudem, e vamos ver se aprovamos lá, e aí até o fim do ano podemos divulgar para toda a metade sul, que deverá tomar iniciativas para buscar incentivos, para buscar recursos dos fundos institucionais, benefícios orçamentários junto à União. É uma série de benefícios que não vem ao caso aqui descrever todos, que tomaria muito tempo, mas é uma coisa boa ter uma... Como é que chama o projeto? Se chama Projeto de Desenvolvimento
para a metade sul do Rio Grande do Sul. Ele se chama RID. Conquistamos uma RID, é Região Integrada de Desenvolvimento Econômico, que se concede quando se comprova que são regiões... que eu nem sabia da existência. Regiões pobres, regiões deficitárias, regiões que estão sendo abandonadas. E o Rio Grande do Sul, não é, estava sendo abandonado. Perfeito. Parabéns, senador. Blue, eu sempre me lembro do Paulo Odoni, que apelidou ele de Blue, carinhosamente, né? Blue, os olhos azuis, cabelo azul, todo azul. Mas sofresse muito... Sofri. Terça-feira? Não, futebol sim. Futebol a gente já é cascudo no futebol, mas sofre. Olha o sorriso do Colorado. Não, eu achei graça da resposta. O que? Quando? Não, o senador Lazier aqui é um amigo antigo aí, desde o tempo da TV Gaúcha, TV Com, né? Algumas vezes estive lá participando de programas com ele. Pensei no tempo da Rádio Guaíba, rapaz. Da Gaúcha. Da TV Guaíba. TV Com. Mas é um prazer participar de uma mesa tão qualificada aqui, com a bancada dos Eduardos do lado de lá, doutor Eduardo Lima Veiga, nosso procurador, do nosso presidente. Já vai Comércio, apresentando, né? Isso. Tá. E do Lazier aqui, ó. Gostaria de parabenizar, no final de legislatura, conseguir fazer um projeto do tamanho, dessa importância do RID, 55 votos, não é fácil, Paulo Sérgio, não é fácil, tenho certeza, a zero. Imagina, teve quantos senadores que não foram eleitos aí, que vão sair, houve uma mudança muito grande, né? Então, poxa, eu tenho quase certeza que a Câmara vai ter um trabalho, vai aprovar. Acho que vai. Nós temos que dar um abraço, parabéns também ao nosso presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, doutor Eduardo Neubach Trindade, né, que é um médico de cirurgia gastro, né? É isso? Gastrocirurgião. Gastrocirurgião, né? Mas cirurgia gástrica. Gástrica é só estômago, né? É só estômago, o senhor faz todo o aparelho digestivo. Mas o doutor Plínio Baú, da PUC, que é especialista nesse ramo. Também. Que é nosso telespectador permanente desse programa. Doutor Plínio Baú, um abraço aqui nosso. Maravilha. Mas o que importa é que o senhor é o novo presidente do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Desde o dia 1º de parabéns, outubro. exato. Muito obrigado. Que nós já saudamos aqui, registramos a eleição, o Sul também registrou e, graças a Deus, o senhor está conosco aqui, né? Eu que agradeço o convite, uma mesa tão qualificada, assim, de colegas de bancada, assim, é um prazer, um privilégio poder estar aqui debatendo os assuntos, né? E como realmente foi uma mudança, né? Faziam 20 anos que estava o mesmo grupo ali no Conselho Regional, então vencer um grupo antigo ali foi uma coisa boa, né? E nos torna um desafio cada vez maior, né? Realmente é uma satisfação. Os senhores são quantos na diretoria? Nós somos 40 membros conselheiros eleitos. E são 5 membros da diretoria. O conselho elege os 5? O conselho elege os 5. Na primeira reunião plenária do conselho se elege os 5 membros da diretoria. Perfeito. O senhor foi aluno do nosso, que participa sempre, está sempre nessa cadeira aqui, que é o Luiz Pereira Lima. Tanto aluno na graduação ali na URGS, foi um professor, e depois na residência em cirurgia geral, o professor Luiz Pereira Lima foi meu professor e chefe da cirurgia geral lá da Santa Casa no período que eu fiz residência. Que, aliás, o Luiz Pereira Lima era colega do Pedro Pimentel Filho e do doutor Argolo, aqui o doutor... Aliás, por onde anda o doutor Argolo? Sumiu do mapa o doutor Argolo. Ninguém consegue mais falar com ele. Ele não pode esquecer os amigos, né, as pessoas com quem ele conviveu durante tantos anos. Eu quero mandar esse abraço aqui para ele. Mas quero registrar, né, que esta renovação do Conselho, que a gente que não acompanha politicamente os conselhos, né, nós temos lá o CREA ainda sem definição do presidente, uma luta jurídica aí violenta, o Conselho Regional de Medicina Veterinária aconteceu a eleição, agora vai para o segundo turno. Então tem mudanças acontecendo nos conselhos. Sim, então todos, está tendo uma mudança, a gente está vendo que a nova geração está assumindo funções, né, dentro dos conselhos de órgãos de fiscalização de classe, né. Na OAB já tinha acontecido há mais uma década atrás, e agora os outros conselhos ainda não tinham tido essa onda de mudança. Agora no Conselho Regional de Medicina teve essa primeira mudança. Só vê, né, que ainda não se falou no ministro da Saúde, né? Ainda não se... Chegou a se comentar algum nome? Chegou, surgiram nomes, boatos, e parece que está se fechando em nome de um nome, assim, de um colega do centro do país, do centro, como ministro da Saúde. Eu torceria para o Fernando Lucchesi, né? Seria um bom nome. Que foi bolsonarista. Ele era Ronaldo Caiado, que não se candidatou, né? E ele assumiu
com o Bolsonaro. Então torceria para um gaúcho aí no Ministério Seria da Saúde. excelente, seria excelente, sem dúvida. E a qualificação tem vários gaúchos Todos que poderiam nós aqui assumir. estaríamos festejando com o doutor Luquezzi. É verdade. Doutor Eduardo Lima Veiga, nosso Diga, meu eterno amigo. Procurador-Geral de Justiça. Muito obrigado. Roberto fica com ciúmes, o doutor Paulo Olímpio fica com ciúmes, Todos o eles. Marcelo Dornelles fica com ciúmes. Não. Todos foram procuradores gerais. Acho Mas que ele- cada um que vem aqui eu digo a mesma coisa. Acho que eles, Gosta de fazer a cisânia. acho que eles, Cisânia acho que eles é a referendam. especialidade. O doutor Lima Veiga sempre foi muito estimado e respeitado. Eu acho que você não deve estar causando aqui. Mas eu digo para fofoca. todos a mesma coisa, ele sabe disso. Eu não estou dizendo que é o melhor, né? Eu estou dizendo que é o meu eterno. Né? Aliás, todos são eternos. Né? Doutor Eduardo, Satisfação estar aqui mais uma vez. pois é, e o nosso Coronel Veiga Está lá nos tá assistindo, sempre. Está lá nos assistindo, como é que é? Está lá nos assistindo, sempre. Está lá nos assistindo, olha, está lá. Coronel Veiga está lá nos assistindo. Né? Um abração para ele. Então vou começar, né? Perguntando para ele, que é da área, que não gostou do nosso Sérgio Moro ter aceitado, né, o convite para ser ministro da Justiça. Quais são as suas razões? Primeiro, né, a gente vê o Moro vinha desempenhando um papel importantíssimo aí na condução da Lava Jato, reconhecidíssimo. Eu acho que nos partidos mais atingidos pela Lava Jato, não por obra do Moro, nem por obra do Bolsonaro, evidentemente, por obra das circunstâncias mesmo das investigações, foi o PT, que é o partido com o qual o Bolsonaro antagonizou nesse momento histórico, nessas eleições. Então, me parece que foi um pouquinho de imprudência, talvez não seja exatamente Mas a ele palavra. botou na cadeia um dos maiores amigos Deixa eu dele, te que é dizer, o Eduardo, deixa o eu Eduardo responder. Cunha. Deixa eu responder. Me perguntaste, deixa eu Sim, responder. pô, mas tem Deixa eu contraponto, responder. né? Então, assim, foi um pouquinho de imprudência, me parece, o Bolsonaro, nesse momento, convidar. E imprudência maior ainda foi o Moro aceitar. Eu não vejo problema nenhum que ele tivesse sido convidado daqui a 2 anos para uma eventual vaga no Supremo Tribunal Federal e aceitasse, mantendo-se na magistratura. Mas ele ir compor num cargo de confiança do presidente da República, sob o qual o principal antagonista foi condenado por ele, Moro, o principal antagonista nessa eleição, me parece que aí ficou um pouquinho maculada essa atuação toda. E vai dar, aí sim, substrato para aqueles que discursavam que o Moro tinha outros interesses quando conduziu. Não acho que ele tenha feito nenhum desvio, mas é sempre uma dosagem. Tudo em processo e em lei é passível de interpretação. E a força e o peso que se coloca nessa interpretação pode ser dosada. Se a decisão, mesmo sendo aquela, ele pode dar chance a que se diga de que a dose foi tal ou qual, porque ele já estava enxergando lá na frente. Eu peço respeitosamente permissão para discordar do meu brilhante e admirável amigo Eduardo Lima Veiga. Eu acho que foi uma benesse extraordinária para o Brasil a escolha e a aceitação do Sérgio Moro. Porque o Sérgio Moro vem revelando já há muito tempo, desde que ele foi à Itália, estudou o processo Mãos Limpas, que ele conhece muito bem e que é extremamente parecido com o nosso processo, e julgou 140 personagens brasileiros, personagens dos mais poderosos que nunca se tinha visto desde o descobrimento do Brasil. Nunca houve nada igual. Corajoso, um homem da justiça e um homem idealista. Sérgio Moro é um patriota. Ele está acima dessas questõezinhas de ordem política e ideológica, porque ele percebeu que ele não tinha muito mais a acrescentar, vivendo ali, naquele ambiente restrito da 13ª turma da Justiça Federal de Curitiba, enfrentando os mesmos assuntos, já com personagens nem tão importantes quanto aqueles que ele condenou, sobremaneira o presidente da República, e ele viu uma perspectiva, um horizonte de participar da administração pública através de um ministério dos mais importantes. Se foi um pouco diminuído agora na gestão do Temer, ele vai ser reengrandecido agora com a junção do Ministério da Defesa e com a volta do COAF, por exemplo,
que é um órgão do governo que percebe o dinheiro público, e é isso, ele é especialista, ele é um especialista, e, ao mesmo tempo, vai dirigir a Polícia Federal. Então, aquilo que ele fazia em âmbito restrito do Paraná, ele vai fazer em âmbito nacional. Ele vai prestar um grande serviço. Então, eu, num primeiro momento, eu tive dúvida também, com esse mesmo pensamento, mas será que um juiz, há 22 anos na magistratura, vai jogar, vai fechar a sua carreira para ir para, quem sabe, uma aventura? Mas quando eu vi a nota dele hoje de manhã, ali eu mudei de opinião, que a nota dele diz o seguinte: vou seguir uma agenda de combate à corrupção e o crime organizado. Isso para mim foi decisivo. Isso aqui resume todo o projeto do Moro. E é aquilo que o Brasil mais precisa e que ele fez como ninguém até agora, que é o combate à corrupção e ao crime organizado. E agora ele vai para âmbito nacional. E com todos os poderes concedidos pelo presidente eleito. Agora há pouco, antes de chegar aqui, eu estava acompanhando a coletiva que ele deu na casa dele, em que ele minudentemente, isto é, detalhadamente, ele foi dizendo o que queria e que tinha carta branca, o seu ministro escolhido. Vai ter todo o poder e daqui a 2 anos, quando o ministro Celso de Mello se aposentar, aposentadoria compulsória aos 75 anos, ele é o homem preferido para ir para o Supremo. Então ele tem 2 anos para fazer uma limpeza. E para preparar um substituto. E para criar uma cultura que ninguém está mais capacitado do que ele, uma cultura de combate ao crime, porque ele tem a confiança dos brasileiros. Presidente Eduardo Neubart e Trindade também. Eu quero a sua opinião. Senhor, que aqui nós temos uma visão do político, temos a visão do nosso procurador, Eduardo Lima Veiga. Eu gostaria de ouvir do líder de uma entidade tão importante como o CREMERS. Falando como cidadão brasileiro, então, não como presidente do CREMERS, eu acho que a população, em geral, segue essa visão do senador Lazier Martins, que, sem dúvida alguma, né, a gente fica com aquela ideia, o Moro já adquiriu uma expertise tal, ele não tem mais como ali, como juiz de primeira instância, ele já está um pouco engessado ali. Ele já deu uma contribuição, não para uma causa ou outra, para o judiciário que ali está esgotado. E ele já viu, com 22 anos de magistratura, ele já pode galgar postos mais altos e até fora do Poder Judiciário, agora no Poder Executivo, tendo esse aval do presidente da República, que deu carta branca para montar toda a sua equipe. Então, sem dúvida, foi tanto uma escolha acertada do presidente Bolsonaro, quanto foi uma decisão acertada do Moro, que já se mostrou uma coragem, uma dedicação, todo um sacrifício pessoal e familiar, que todos nós sabemos que ele teve que se doar pelo risco de vida que corre diariamente, pela coragem de tomar decisões que ele tomou. Então, sem dúvida alguma, né? Foi uma escolha acertadíssima do presidente, né? Vamos ouvir agora o advogado, o homem da Polícia Federal também, já de pijama há muito tempo, mas da Polícia Federal. Ô, Paulo Sérgio, eu até estava conversando com o senador Lazier Martins e com o procurador Eduardo Veiga, antes de entrar no programa. Eu inicialmente tive, assim, um pensamento que o Moro não iria aceitar. Pensei, pesei e achei o seguinte, que a partir do momento que o Moro aceitasse, o Bolsonaro não tem mácula nenhuma. Um juiz que ouviu mais de 1000 pessoas, de doleiro, pessoas envolvidas em vários problemas aí, e aceitar o convite do presidente da República, é porque o presidente da República não tem mácula nenhuma. Cada vez parece, eu acho que isso aí dá uma carta branca para ele. Falar que vai ter um vácuo muito grande, a gente sabe, mas tem outros juízes capazes também. E não foi só o Moro que julgou, logicamente ele estava à frente do processo. É uma estrutura toda. Mas ele tem uma estrutura atrás. Era julgado, foram 16 juízes que botaram o Lula na cadeia, de várias instâncias. Não foi só o Moro que chegou e assinou o alvará lá de prisão. Não, isso passou. Então, até hoje, eu vejo que as pessoas falam... Passou, inclusive, em segunda instância. Sim, segunda instância e várias vezes. E no Supremo também, como foi lá no Supremo, eles tentaram um jeitinho e não conseguiram. Acho que vai aparecer, eu acho que a magistratura tem grandes juízes aí. Em Curitiba, eu falo com meus colegas lá de Curitiba e dizem que o Moro não tem uma vida social, ele não pode ir ao cinema,
ele não pode sair de casa, ele está sempre com segurança. Eu acho que Brasília, para fazer a segurança dele, é muito mais fácil. Ele sendo ministro da Justiça, um super ministério, como o presidente está prometendo, tendo todos esses órgãos, inclusive a COAF ao lado, eu acho que é bom para o Brasil, né? Eu acho que vai ser bom, nós estamos torcendo, eu acho que vamos dar força aí para o presidente, né, que vai iniciar em janeiro, e eu acho que até agora ele mostrou que fez boas escolhas. Agora, o procurador está só, eu podia dizer aqui, né? Tem muita gente com ele, o doutor Roberto Bandeira Pereira, por exemplo, também. Não, aliás, eu vou te dizer, nós conversamos muito hoje, e eu tenho um grupo que eu participo com alguns juízes federais e outros magistrados, membros do Ministério Público. Ninguém do meio achou bem ele ter aceito. Ninguém do meio achou bem o convite. Mas todos os homens da justiça. Sim. Todos da justiça. Ninguém do meio achou bem. E tem uma outra coisa, assim, ó, não tem dúvida nenhuma de que todos os predicados que os senhores disseram do Sérgio Moro, ele tem, não tem dúvida nenhuma. Ele é valente, ele é um sujeito estudioso, ele conhece o tema, mas a gente tem que entender um pouquinho, assim, como é que as coisas aconteceram. Houve uma decisão lá no fim dos anos 90 de ser criado no Ministério da Justiça uma coisa que se chamou Laboratório de Lavagem de Dinheiro, de entender como é que funciona esse mecanismo de lavagem internacional de dinheiro. Houve um caso mestre, isso foi o primeiro caso que serviu de laboratório, daí o nome. O primeiro Ministério Público a ter um laboratório de lavagem de dinheiro foi o Ministério Público do Rio Grande do Sul, junto com a Polícia Federal, num convênio que por acaso fui eu que assinei, ainda, com o Romeu Tuma Júnior, era um secretário lá no Ministério da Justiça, que nos cederam esse equipamento e o know-how. E o primeiro caso foi o caso Paulo Salim Maluf. Se detectou o desvio de dinheiro do Salim Maluf, que era perto de 200 milhões de reais na época, a trajetória que esse dinheiro fez pelo mundo e o retorno de parte desse dinheiro, porque alguma parte você perdeu por aí. Então, esse know-how que se adquiriu, isso se tornou o Laboratório de Lavagem de Dinheiro, o DRCI, Departamento de Recuperação de Ativos do Ministério. Bom, tudo isto junto é o que possibilitou o Moro atuar. Esse know-how está na Polícia Federal, está nos Ministérios Públicos, está na Justiça Federal, está nos órgãos de troca de informação internacional. Então, não é o Moro que detém isso. Isso é um conhecimento que está disseminado nos órgãos de persecução penal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é um pouquinho de ilusão, assim, não, agora esse cara que conhece tudo vai resolver lá. Não, porque o ministro da Justiça não tem acesso a essas coisas. Uma investigação em segredo de justiça está em segredo de justiça, inclusive para o ministro da Justiça. Mas ele tem acesso à Polícia Federal. Mas ele não pode ter acesso à investigação, sob pena de quebrar o sigilo da Justiça. Eu vou te dar um exemplo. Eu era procurador-geral. Eu tinha investigações que eram minha atribuição. E tinha outras investigações que eram do colega promotor lá. Aquela lá do colega promotor que está em segredo de justiça, eu não posso ir lá bisbilhotar, porque o segredo também é oponível a mim, chefe. Então, o segredo de justiça de uma investigação é oponível ao ministro da Justiça. Trocando em miúdos, para que o senhor entenda, o ministro da Justiça não pode ter acesso a todas as investigações da Polícia Federal, especialmente as que estão em segredo de justiça. Ele não pode saber o que está acontecendo. Ele não pode ter acesso a todas as escutas telefônicas, porque uma escuta telefônica, quando é deferida, ela diz assim, ó, quem vai ouvir? Ah, vai ouvir o Lazier e o Pacheco. É só o Lazier e o Pacheco, mais ninguém. E o juiz vai ter o controle disso. Quando você quebra um sigilo bancário, o ministro da Justiça não vai lá bisbilhotar nas contas de todos os sigilos bancários. Porque não, porque eu sou expert no assunto e eu quero ver. Não, você quebra um sigilo bancário e se entrega para quem? Para quem o juiz que quebrou o sigilo disse assim, quem é que vai examinar? Ah, nós temos os contadores aqui, é o Pacheco e o Lazier. Pacheco e o Lazier está aqui, ó. Isso não, essas coisas não são compartimentalizadas. Doutor Eduardo, me permita uma parte. Este know-how, evidentemente que para preparar e equipar e alguma deficiência suprir, sim, mas ele não pode intervir em nenhuma investigação em andamento, porque todo o sigilo é oponível a ele também. Ele não pode intervir, mas ele pode tomar conhecimento. Por quê? Porque ele é o chefe da Polícia Federal. Ele pode. Por que o Segovia foi mandado embora? Porque descobriram que ele protegia demais. Não é bem assim, é que o Segovia protegia o Temer, protegia outro. Meu senador, eu estou lhe dizendo como deve ser.
Se alguém fofoca, se alguém mente, se alguém quebra a lei e onde tem sigilo, a pessoa não obedece ao sigilo, bom, aí eu não sei lhe dizer. Se um delegado, ou se um procurador da República, ou se um promotor de justiça, que está obrigado ao sigilo, cede à tentação e diz para o chefe, assim, olha, amanhã nós vamos fazer uma busca e apreensão sigilosa. Não, mas não, se ele cai em tentação, não chega a esse, não chega a esse, não chega a tanto, doutor Eduardo, não chega a tanto, mas é muito comum o ministro convidar o chefe da polícia, vamos lá no meu gabinete tomar um cafezinho. Escuta, como é que está indo esse negócio ali? E aí o chefe da polícia diz, olha, está indo bem, estamos investigando. Revela dados obtidos sob sigilo? Até onde não sei, mas ele toma conhecimento, até porque o Sérgio Moro, ele tem uma experiência muito grande, porque ele foi o assessor da Rosa Weber no processo do Mensalão. Ele foi convocado, saiu de Curitiba, ficou morando em Brasília, ele conhece todo o processo lá. E ele começou desde o doleiro, aquele que foi preso, o primeiro de todos lá, o Youssef. Ali ele pegou o fio da meada. Quando a polícia estava investigando para quem esse doleiro trabalhava, esse doleiro foi preso, e quando foi preso ele abriu o jogo e falou no nome do chefão, aquele que era diretor, que era o José... não me lembro agora. Bom, e ali ele descobriu toda a meada e ele participou, ele foi tomando conhecimento. Nenhum magistrado brasileiro conhece melhor o processo Lava Jato do que ele. Então, como disse o doutor Eduardo do Cremers, ele fez o que tinha que fazer, ele cansou na magistratura ali da Vara Federal. E ele viu melhores horizontes para patrioticamente, idealisticamente. Eu não sei para quem é ruim. Eu não consigo descobrir para quem é ruim o Moro. Não é ruim para ninguém. É só benefício. Não é para ninguém. Até mesmo para os críticos, que agora vão cair de pau em cima dele, a oposição, né? Aqueles que não querem admitir, mas porque estão envolvidos, ou porque têm os seus amigos envolvidos e que não aceitam a condenação do Lula. Esses vão continuar batendo. Eu só estou imaginando o que vai ser a tribuna do Senado e da Câmara dos Deputados na próxima terça-feira, batendo nele. Mas é que não percebem o idealismo. Ele é um brasileiro que está preocupado em fazer uma limpeza e ninguém no Brasil está mais habilitado do que ele. Sabor irresistível. A qualidade já não surpreende mais. As linguiças e salsichões do Alimentos Castro, lá de Pelotas, qualidade desde 1960. Está em toda a rede Zafari. Aliás, Pelotas está dando aqui, depois vocês vão receber, o Chá Sanitas, que vem de Pelotas, foi lá em Pelotas, criado em 1931. Hoje é do grupo de Medellín Faro, do Júlio Motim. Mas também o Biscoito Zezé, é lá de Pelotas também. Não é só leite da Pelotas, da chá, da linguiça, da governador do estado. Sim, não é só leite. Não, dá de tudo. O Cremers informa, Novembro Azul é um movimento mundial que busca conscientizar a respeito da saúde masculina e do câncer de próstata. É o segundo mais comum entre os homens, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer. A campanha tem o objetivo de romper preconceitos e principalmente de alertar os homens para a importância do diagnóstico precoce. Cremers, estado de alerta pela saúde. Só para lembrar o nome que eu esqueci há pouco, Paulo Roberto Costa. Depois do Youssef, diretor da Petrobras. Este, na cadeia, não aguentou o cheiro de cadeia e abriu o jogo e denunciou todo mundo. Ali explodiu a Operação Lava Jato. Paulo Roberto. E quem é que estava lá? Estava acompanhando tudo? Sérgio Moro. Sérgio Moro. Mas eu acho que é importante a campanha, agora que terminamos ontem, o Outubro Rosa, e agora o Novembro Azul, né? Sou uma pessoa que sempre tenho restrições com o exame de próstata, né? Meu médico é o João Paulo Fagundes, que tu conhece, está morando lá no Porto. Se mudou, saiu, resolveu para Portugal. Ainda não conseguiu fazer o Revalida lá, sabia, né? Não fez ainda? Não fez ainda. Consegue Está tentando fazer. Né? É uma luta. Se ele fosse por Cuba, talvez ele chegaria lá. Mas a importância de campanhas destas relacionadas à saúde e conscientização é fundamental. Não, é fundamental. Vamos aumentar. Tu tens feito o teu exame de próstata? Novembro é o mês que eu faço, mas é uma vez por ano só.
Tá? Mas Não, mas para aí, só para focar um pouco aqui no nosso presidente do CREMERS, obviamente que essas campanhas, elas precisam ser medidas para ver o sucesso. Existe alguma medida que determine que tal campanha de prevenção teve ou não sucesso? Na verdade, as campanhas de prevenção, como é que a gente faz para mensurar? A gente consegue ter uma mensuração empírica, né? Que nem a gente estava conversando, melhor que a do Ibope, a nossa mensuração. Mas a gente faz uma mensuração empírica na busca do diagnóstico precoce. O Instituto Nacional do Câncer faz pesquisas em todo o Brasil e busca esses dados na nossa rede hospitalar. E a gente consegue ver, quando a gente busca, faz um diagnóstico muito tardio de um câncer de próstata, ou de um câncer de estômago, ou de um câncer de esôfago. E a gente sempre quer reduzir. Em vez de ser no estágio mais tardio, quando já casos são inoperáveis, a gente quer operar ser mais cedo, né? Então, a gente já está tentando fazer formas para mensurar isso, se elas têm efeito ou não essa busca, né? A gente sabe que em novembro se aumenta muito a procura realmente de homens pelo exame de próstata, né? Mas a gente quer ver se essas campanhas consigam durar durante todo o ano, né? Não só em períodos do ano específico, né? A gente vê que é uma coisa muito sazonal. Essa busca. Para chamar atenção. Mas eu queria me referir a Pelotas, que foi tão debatido nas eleições, eu até pedi muitas vezes para o senhor vir aqui antes, e acabou não dando certo, né? O senhor está aqui agora, depois da eleição concretizada, porque foi tão criticado lá o Eduardo Leite e a Paula, a prefeita lá, pelos problemas dos exames, das amostragens que foram realizadas. O CREMERS chegou a investigar aquela situação de Pelotas? O CREMERS chegou a investigar, foi detectado o efeito. Claro, nós assumimos o CREMERS dia 1º de outubro. Sim, eu sei. Depois dessa, assim, já se fez uma visita lá de fiscalização em Pelotas, né? Para reduzir, porque o exame era feito por amostragem. Eles faziam 10 e Sempre foi feito por amostragem? Não, naquele período só. Só naquele período. E daquele período agora já está se buscando aquelas lâminas que se faz do exame para se fazer uma análise de Não é todas as obrigatório lâminas. fazer de todos? É obrigatório fazer de todos. Qual foi a duração do período? Na verdade, esse período se acreditou depois de foi um período de 3 anos, né? Durante 3 anos. É. A amostragem durante 3 anos. A amostragem foi essas análises, mas agora, E claro... de 10 pessoas examinavam uma. Não, chegava a analisar uns 30%, 40%. Claro, isso são dados empíricos que a gente está analisando todos os dados para ver se Em realmente foi medicina real não isso. dá para fazer isso, né? Em medicina, em termos de saúde pública, tem gente que até defende, às vezes, essa tese de fazer por amostragem, porque às vezes se pega. Mas, claro, se eu sou um indivíduo que não teve o diagnóstico bem feito, eu vou ficar enlouquecido, né? Eu, como médico, acho um absurdo, né? Porque, na verdade, se eu sou aquele... O erro em ti é 100%. O erro em mim é 100%, né? Apesar que saúde pública valeu, foi custo efetivo e tudo mais, mas o erro em mim foi uma coisa... Mas é que nesse período todo não tivemos um caso, né? A gente não sabe se foi um falso positivo, se o paciente não buscou o atendimento, se o paciente não fez, né? O que se vê, às vezes, a cobertura até algumas cidades de Porto Alegre, se fez 1 milhão de exames diagnósticos. Só que, na verdade, uma paciente foi 4 vezes nos postos de saúde. E a questão da aplicação dos recursos na saúde, da obrigatoriedade, os senhores têm exercido uma vigilância sobre isso? A gente está começando a fazer um exercício da vigilância, principalmente até algumas ações, estamos conversando já com o Ministério Público Federal para ver a aplicação dos recursos do SUS, principalmente algumas cidades que não têm gestão plena da saúde, não aplicam esse recurso de forma adequada, não oferecem atendimento tem que adequado. ver se os repasses chegam, né? E se os repasses estão chegando também. Então está se fazendo toda essa busca, agora a gente quer tornar uma atitude mais proativa do CREMERS. Fazer visita, só não depois que esse caso de Pelotas aconteceu, mas sim fazer uma visita anterior, uma visita de prevenção, antes que veja a falha. Doutor Eduardo, o ideal para ser ministro da Saúde, como é que o senhor enxerga essa figura do ministro da Saúde? Porque o que vai fazer o Bolsonaro, ele vai divulgar gradativamente, né? É o velho marketing, né? Que o doutor Eduardo não gosta do marketing, né? Vai divulgar um a um, né? Vai ser um por dia, né? Isso vai ser lento. Então, o Ministério da Saúde, eu acho que sai a semana que vem. Mas qual é o seu protótipo de bom? Fazendo quase um paralelo que a gente estava conversando. O senhor veio agora do engenheiro, né? Que foi, um engenheiro que teve aquela ideia de um bom gestor, só que às vezes a gente viu inúmeras falhas, né? Então, o que eu acho que seria como se fosse fazendo um paralelo quase com o juiz Sérgio Moro. Alguém que conheça realmente a realidade, que trabalhou na ponta, ou sabe, ombro a ombro, como quem está na saúde, já conhece as emergências hospitalares, conhece a atenção primária, tem uma larga experiência nisso e tem experiência de gestão também, né? Porque não pode ser uma torneira aberta a saúde, né? Quando é que o Brasil marcou época com o nome? Jatene. A DIB Jatene, sem dúvida alguma. Era médico. Que criou a CPMF, né? Teve um outro que não médico também, que foi um emblemático, foi o José Serra. Não podemos negar que foi um ministro excelente da saúde também. O Adib Jatene foi um ministro excelente.
Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul um médico que foi um excelente secretário de transportes, o Pedro Westphalen, né? E tivemos um advogado que foi um excelente secretário de saúde e foi lá no Porto. E o Antenor Ferrari também, que era advogado e foi secretário da saúde. Paulo Sérgio, eu gostaria de corroborar o que o doutor Eduardo Lima Veiga falou. Eu me lembro, lá pelos anos 2007, 2008, eu, responsável pelo marketing do Grêmio, e já vice-presidente do Grêmio também, tive várias ações, juntamente com a Procuradoria, sobre projeto anticorrupção. Ou seja, naquela época eu já trabalhava há 10 anos atrás, acho que o nome do procurador era Vitor Hugo, se eu não me engano, que era responsável da área. Ele ia lá me procurar no Grêmio e os jogadores do Grêmio, e talvez do Inter também, entravam com as camisas do anticorrupção. A Procuradoria naquela época, eu não sei se foi em 2007, 2008, assim, mas isso foi uma coisa que faz quase 10 anos, né? Já se falava de um trabalho anticorrupção naquela época. Então, eu acho que isso é muito bom e acredito. Quanto ao delegado ter o segredo de justiça, o segredo de inquérito ou de processo já na justiça, é normal isso. Tem ações que nem o chefe da Polícia Federal sabe. Isso aí são coisas que chegam e no decorrer a responsabilidade passa ao patrono daquele inquérito ou daquele processo. Tanto que na Polícia Federal hoje, essas operações da Lava Jato, tem gente que só marcam às 5 horas da manhã, tem que estar na Polícia Federal, eles não sabem para que lado vão, não sabem o que vão fazer. É na hora que é feito a distribuição das tarefas de cada um, missão. Né? A missão, e em todos os estados. A Lava Jato conseguiu dar certo porque isso aí foi uma coisa muito bem feita. No Rio de Janeiro saía 5h46, Porto Alegre 5h46 e dava certo, conseguia chegar e atingir os objetivos, né, da forma como foram feitas. Seguiam várias coisas, eu não sei se foi teve um filme aí sobre a Lava Jato, que a primeira prova que tiveram foi um automóvel, um Range Rover, que das pessoas da Petrobras ganhou de presente, né? Silvio Pereira. E deixou um chequinho lá. A Petrobras e a Federal foi da direção do PT. Coisas que a Polícia Federal hoje, juntamente com a Procuradoria, faz as investigações e trabalham. Mas esse negócio de difundir para o superior hierárquico, ele pode saber numa conversa, às vezes assim, se o cara... Mas normalmente ele não tem obrigação, já que se trata de segredo de justiça. Isso aí é uma coisa... Vamos dar um espaço aqui para os telespectadores. Pergunta o senador Lazier Martins por que os nossos políticos eleitos, com os nossos votos, não se preocupam em votar leis que mandem cobrar os grandes devedores da República de toda a ordem. Está perguntando aqui o nosso telespectador. Paulo Sérgio, gasolina 1,88 na Petrobras. Só para largar uma, depois vocês respondem. Depois pode falar sobre, voltar a ela. Paulo Sérgio, gasolina 1,88 na Petrobras. Senão eu tenho que interromper toda hora e eu viro. Então já passo as contas e vocês falam sobre isso. Paulo Sérgio, gasolina 1,88 na Petrobras. E depois vem dizer que não tem cartel nos postos. R$ 4,99 a gasolina batizada com 27% de etanol. É o Luciano que está falando aqui. O presidente Bolsonaro, ao convidar, como vinha sendo dito, Sérgio Moro, ministro da Justiça, fez um golaço na linguagem futebolística. A dúvida era se haveria aceitação, já que o juiz tem que solicitar a exoneração. E aí está o novo ministro. Lá adiante irá para o Supremo Tribunal Federal. Foi tudo que nós já dissemos. Abraço especial ao amigo Lazier, o Jorge Lisboa, o outro lá de Erechim. Vamos agora. Gasolina e a questão... Não, a gasolina, que eu vou dizer? A gasolina é uma questão de política de combustíveis, que nós sabemos que tem problemas em razão do preço externo do petróleo e tal. É uma questão complexa, na qual, inclusive, eu não sou assim tão versado. Agora, com relação à cobrança de devedores, isso tem sido uma promessa sistemática de todos os governadores e presidentes há décadas. Acontece que muitas vezes, o doutor Lima Veiga conhece bem isso também, acontece que na grande maioria dos casos de devedores, eles já estão com as empresas fechadas e falidas, não há mais o que cobrar. Então eu vi agora nessa campanha o prefeito Eduardo Leite dizendo muito, ele disse, olha, é uma boa ideia, agora eu quero ver o que ele vai conseguir. Eles não encontram mais o que cobrar, porque todas
todos os governadores querem isso, e os responsáveis pela Receita, lá na Secretaria da Fazenda, se empenham muito nesse sentido. Até porque ganham comissão. Ganham comissão. Agora conseguem cobrar muito pouco. Então, e os processos são muito demorados, porque antes de seguir para o Ministério Público oferecer a cobrança, etc., tem um processo administrativo demasiadamente longo, demorado, e aí dá tempo a desvios, a fechamento, a falência, etc. Gremistas criticaram e zoaram o Internacional por entrar na justiça em busca dos seus direitos para sair da segunda divisão. Agora o Grêmio reclamando da Conmebol para ir à final na marra. Perdoe-me. O que estava certo lá atrás ou agora, o Dilon Camilo? Não, o Dilon Camilo, ele está sempre... Tem todo o direito. Tem todo o direito. Sei, ele fala, eu estou na Rádio Grenal, ele fala... Mas tudo bem, eu vou dar a resposta para ele. O Dilon Camilo, eu sei... de escutar nas redes sociais, das rádios, eu sei que tu é colorado, né? Pelo que falou aqui também. Só que o Grêmio está fazendo dentro daquilo que ele pode fazer, dentro o caminho certo, que é a Conmebol, que é a patrocinadora da Copa Libertadores da América. Nós não entramos na justiça contra a Conmebol e nem pensamos em ir à Suíça para resolver qualquer coisa. Então, nós vamos fazer, eu acho que é o direito. Se alguém reclamou quando o Internacional entrou, se falava ali em documentos falsos, se falava ali em outras coisas também, e a partir do momento que entra na justiça comum, aí dá problema, com certeza. Eu acho que o Grêmio fez o certo, teria que fazer, se não fizesse, o presidente estudou bastante junto com sua diretoria, e eu acho que eles estão certos. Estão certos? Está certo ou errado? Eu não quero me meter. Mas é advogado não, também, não, né? Eu não quero me meter. Não, além de jornalista. Não, eu durante muito tempo eu cobri a justiça desportiva no meu tempo. Eu acho que o Grêmio está no seu direito, agora acho pouco crível. Acho que o que vai acontecer aí é que a Conmebol vai aplicar uma tremenda multa, tanto no treinador do River, quanto no clube. A penalização vai acontecer, mas não chegaria ao ponto de anular a partida. Mas já houve casos que anularam partida, que o River, por exemplo, o caso do gás lá, jogaram gás e se desclassificaram o River. Sim, mas ali afetou a capacidade do jogador. Os jogadores ficaram diminuídos no seu potencial porque eles sofreram o gás. E por ali diminuiu a potência, a capacidade do jogador de continuar jogando. É diferente. Eu acho que com essa atitude se criou uma situação muito ruim para o Renato. Porque a importância do treinador, ela foi exageradamente valorizada. O treinador decidiu o jogo. Quer dizer, de um lado tinha um jogador um treinador com esse potencial todo, capaz de mudar o jogo, um placar, e do outro lado o Renato. Mas sabe uma coisa, Anas? Eu vou me permitir fazer um paralelo aqui. Nós acabamos de falar aqui no Sérgio Moro e das virtudes dele, de ter sido um implacável aplicador da lei. E a aplicação da lei tem um componente moral, que é aquele assim, olha, eu aplico a lei da forma que ela tem que ser, que ela deve ser aplicada, porque as consequências dela devem ser inexoráveis, até como exemplo, para que os outros sejam desestimulados a agir da mesma forma. Eu não tenho esperança de que o Grêmio vai reverter isso, nenhuma esperança. Mas assim, que bom seria, porque nós já estamos aqui todos relativizando isso. Ah, não, naquele caso o jogador foi, no outro deixou descer. Ora, a punição era explícita. Assim, o técnico não pode participar do jogo. E todo mundo sabe que ele participou. Está no mundo inteiro aí. E a consequência é, pelo regulamento, a perda dos 3 pontos. Assim, que bom seria se nós chegássemos a esse mas como em consequência tem no escrito futebol. que a punição é 3 pontos. Sabe por quê? Não tem essa pena? Previsão legal para isso. Não, eu li uma coisa no regulamento assim, que essa é a previsão. A previsão é a perda. É a perda. Eu não vi. Eu li. Não, me botaram... Não é tribunal de penas. Dizer, me colocaram assim, me colocaram hoje num regulamento, num site aqui de conselheiros do Grêmio. Mas assim, eu não tenho muita esperança com isso. Mas que bom seria se fosse isso. Se isso inviabilizares, do jeito de saber tomar uma punição, te submete à punição. Por que isso? E por que nós vamos ficar assim? Ah, não, assim, então é assim, eu estou punido, não posso ir a campo. Mas se eu pagar a multa, eu posso ir a campo. Então faz assim, deixa eu pagar a multa na frente e eu vou sentar ali. Eu vou sentar na casa-mata. Ora, então assim, a gente fica dando um jeitinho, porque é horrível, porque é futebol, porque é isso, assim. Eu gostaria que nós fôssemos mais intransigentes com isso. E vale para o Grêmio, vale para qualquer um. Mas alguém tem dúvida que ele vai ser punido? Eu? Alguém tem dúvida que o treinador vai ser punido?
Eu não tenho dúvida. O treinador Não, vai mas ser assim, punido, o clube vai ser não, punido. assim, ó, compensou ele transgredir a punição. O que eu estou dizendo é que compensou o treinador do River transgredir a punição. Ele não podia fazer contato com os jogadores durante o jogo. Fez. Compensou? Compensou. Os jogadores disseram que foi muito bom ter o apoio do técnico e tal. Eu não sei dizer o que reverteu isso, mas compensou. Ele burlou a punição. E, de uma forma ou de outra, Doutor Eduardo, vai custar 200 mil dólares. Eu quero dar um toque. Se nós admitirmos isso, nós estamos admitindo que o treinador do River é muito superior ao treinador do Grêmio. Porque ele teria descoberto subjetivamente, mas acertado a tática para ganhar do Grêmio. Mas o Grêmio tem um grande treinador. Eu entendo diferente. O Grêmio perdeu a partida. Nós estamos só admitindo que o treinador do River descumpriu a punição e que isso não vai ter consequência. Fala sério. O Grêmio apequenou o treinador. E ele não tem culpa nenhuma. Claro O problema do tem. Grêmio ali foi azarado, porque o melhor jogador em campo se chamava Paulo Miranda. Fez esquecer o Kahneman, jogando melhor, inclusive. Aí o jogador teve câimbras naquela altura do segundo tempo e é substituído por um jogador que sabidamente tem problemas no Grêmio. Enervou toda a defesa. O Grêmio sem 3 titulares. Tomou um cartão amarelo e depois, numa coisa amadora na área, abre os braços quando é normal que alguém vai chutar uma bola em direção ao gol. Abriu os braços todos. E o Everton perde um gol. Perde um gol que imperdível, né? Mas tem o doutor Eduardo, que é gremista também, vai dar a opinião dele. Eu fico muito, sou gremista, claro, mas até mudei um pouco minha opinião depois do colega aqui de bancada, mas acho que futebol se ganha dentro de campo, né? E até entendo, agora reflito mais uma posição sobre essa. A gente não começar a fazer cumprir a lei nunca vai ser cumprida, né? Então o crime compensou nesse caso, né? Mas sem dúvida alguma, mudar o resultado do jogo... Tem outras coisas que a gente complicado. aceita com mais naturalidade que a punição. Por exemplo, o Paulo Guerreiro do Internacional está proibido de entrar em praça esportiva. Então ele não pode nem treinar. Ninguém discute isso. Agora, vamos supor pelo absurdo. Não, assim, o Internacional escala ele, bota para jogar. Não sei, a punição é dele. Não, eu não sabia. Serão punidos os dois. Pois é, e por que nesse caso não são os dois? A vinhos do mundo é como vocês. Peraí, são punidos com multas. Não, o Internacional escala irregularmente. A vinhos do mundo. Mas no Grêmio não foi ninguém que entrou em campo. Mas ele foi lá no vestiário, que é lugar privativo de quem está no campo. Ele foi... A vinhos do mundo é como vocês, apaixonados por vinho. Aprecia os melhores Malbecs argentinos, o singular Carmener do Chile, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes da França e a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Aliás, o César Pacheco estava louco para ir lá tomar mais um Malbec lá de altíssima vai qualidade. Vai oferecer a bancada esses produtos aí. Um Val de Flores, ele estava louco para voltar lá para tomar um Val de Flores. Atenção, cooperado Unicred. Atenção, cooperado Unicred. Antecipação do 13º é vantagem para você e para a sua empresa. Assim você quita o salário dos colaboradores e também resolve as despesas do final do ano, evitando descapitalização e alterações no fluxo de caixa. Converse com o seu gerente Unicred e faça uma simulação. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, o mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, e o Laurentia, e presidente da Sul Rio Grandense, além de presidente da Bienal do Mercosul. Doutor Gilberto, fale. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman e gostaria de lançar um desafio aos meus colegas médicos. Nós médicos sabemos quais os fatores mais associados às mortes em nosso estado. Para as doenças do coração e das artérias, que matam 30% dos gaúchos, os principais são a pressão alta, o cigarro, a obesidade, o diabetes, o sedentarismo e o colesterol alto. Para o câncer, responsável por 20% de nossas mortes, temos de evitar o cigarro, o álcool em excesso, a obesidade, o sedentarismo, a exposição exagerada ao sol e as dietas ricas em gordura.
Nas mulheres, temos de prevenir o câncer de mama com a mamografia, que é feita a partir dos 40 anos. Fazer o citopatológico do colo uterino nas mulheres com vida sexual ativa e vacinar as meninas de 8 a 12 anos contra o HPV. Nos homens, temos que fazer o toque retal e medir o PSA a partir dos 50 anos. Para ambos os sexos, temos de prevenir o câncer do intestino fazendo a colonoscopia a partir dos 50 anos. Essas ações reduzem muito as mortes por câncer. Outra lição muito importante é evitar as mortes violentas no trânsito ou por agressão entre pessoas, que chegam a 10% do total das mortes em nosso estado. E isso se faz ficando longe do álcool, combatendo as drogas e aderindo à educação no trânsito e direção defensiva. Com essas medidas, podemos reduzir as mortes do coração e artérias, as mortes por câncer e as mortes violentas, e assim atacamos de frente 2 de cada 3 mortes no Rio Grande do Sul. Que oportunidade preciosa, não? Vamos combinar o seguinte: cada vez que você atender um paciente ou qualquer pessoa, independente do motivo da consulta ou por qual porta o paciente chega ao sistema de saúde, você vai me prometer que perguntará ao paciente se ele mediu recentemente a pressão arterial, se dosou o açúcar e o colesterol no sangue e vai repassar os outros itens que eu acabo de mencionar. Se houver algum deles que ainda não foi discutido, você vai recomendar ao paciente que faça como foi combinado. Na minha experiência, essa conversa não toma mais do que 5 minutos de uma consulta. E você se sentirá um médico melhor e uma pessoa muito mais solidária. Afinal, não há nada mais maravilhoso do que salvar a vida de alguém. Obrigado, doutor Gilberto Schwartzman. Agora vamos ao ponto final com a nossa Gimo, qualidade comprovada. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. César Pacheco parece uma iranha aqui. Tá, fala, o ponto final é teu, César Pacheco. Tá bom, vou te dar um chazinho. Vou te dar um chazinho para te acalmar aqui. Não, eu só gostaria de dizer que eu participo do Grêmio já de mais de 15 ou 16 Libertadores, como vice-presidente, ou como advogado, ou como diretor, ou como conselheiro. Estive agora nessas últimas 2 ou 3. O Tribunal de Penas funciona da seguinte forma: são vários juízes, um em cada país. Um da Colômbia, outro do Chile, outro do Paraguai, outro... Então eles se reúnem telefonicamente. Eu acho que essa reunião marcada agora para sábado é porque eles vão reunir eles em pessoa dentro da Conmebol. Então eu tenho esperança que nossos advogados fizeram uma boa defesa, o doutor Nestor, o doutor Lamac, todo o departamento jurídico do Grêmio, acompanhado do presidente, do CEO e do executivo de futebol, foram lá. Eu acho que tem que espernear, tem que brigar por aquilo que nós estamos certos, né? Então, o resultado, se tu fores ver, foi 2-2 o jogo. Foi empate o jogo, foi 2-1 aqui e 1-0 lá. Lá o Renato, para mim, quando o Renato saiu de campo, eu conheço o Renato desde que ele chegou no Grêmio em 81. Eu dei um abraço no Renato e disse assim: esse jogo foi tu que ganhou aqui, Renato. Então o Grêmio não está valorizando o técnico dele. Camomila, chá verde, chá branco e cidreira, para te acalmar agora. Até sábado, te acalma até sábado. Doutor Eduardo Lima Veiga, seu ponto final. Olha, eu cada vez mais acho que as coisas têm que ser o mais claro possível e o mais transparente. Gosto do VAR, tem gente se queixando do VAR, gosto do VAR. Tenho pavor de que termine um jogo errado porque o árbitro não viu, porque deixou de ver. Acho ótimo do VAR, vejam quantas vezes querem e marquem efetivamente o que aconteceu. E não pode, evidentemente, o sujeito que deliberadamente descumpre a regra e descumpre a punição ser, por conta disso, beneficiado. Não entra na minha cabeça isso. Tomei um chazinho até sábado. Muito obrigado. Todo mundo tomando um chá Sanitas aqui do grupo de Medley Far, do nosso amigo Júlio Motim. Doutor Eduardo Trindade, nosso presidente do CREMER, seu ponto final. Voltando, até vou puxar o outro assunto, eu achei que foi a grande dentro do Bolsonaro, foi ter colocado o Sérgio Moro, apesar de não sou porta-voz do governo Bolsonaro nem nada. Mas se a gente quer alguém que cumpra a regra, que nem a gente estava falando sobre esse episódio do Grêmio, e alguém que fez cumprir a regra no Brasil nos últimos tempos, apesar de a gente ter mecanismos desde a década de 90, como o doutor Eduardo falou aqui ao meu lado, eu acho que alguém que vai fazer cumprir a regra e sabe aonde trancava as investigações, porque alguém que leu o calhamaço de processo é o juiz Sérgio Moro. Então, fazendo um paralelo com essa questão do Grêmio, se alguém que vai poder fazer cumprir a regra, vai fazer a trabalhar a Polícia Federal a contento, vai ser o juiz Sérgio Moro. Então, golaço
dos dois, tanto do Bolsonaro com o convite, quanto do Moro com Mas aceite. vai pedir novas leis, né, doutor? Certamente, certamente. Não é só, precisamos de novas leis, né? O Pacheco está ensandecido. Eu não sei como é que ele não foi lá para torcer lá em Assunção. Podia ter ido lá com a torcida, com o avião lá do nosso Celso Rigo lá, seu Jeton. Foi Que tem Jeton. Grande obrigado, né? isso aí. Chazinho, com mais adoçante aí, né? O senhor pode encontrar depois na rede Zafari e na Panvel também. Não, excelente. Senador Lazier Martins. Olha, Seu Paulo ponto final. Sérgio e companheiros de bancada, o Brasil vem sendo apontado há anos como o país mais corrupto do mundo. É o grande mal, é o grande problema, é a causa do nosso atraso e das desigualdades sociais e econômicas do país. Pois, como meu ponto final, é em cima do acontecimento do dia. O presidente eleito convida para um dos principais ministérios, que é o da Justiça, agora junto com a da Segurança, o brasileiro de maior prestígio na atualidade, exatamente por combater a corrupção no Brasil. É um fato altamente positivo, vai receber críticas daqueles que não se conformam com as derrotas ultimamente, e acho que isto infunde a todos os brasileiros uma esperança ainda maior de que o Brasil vai começar a mudar, porque nós teremos um homem que vai combater a corrupção e o crime organizado que se disseminam por esse país. Então são novas esperanças, novos dias, novos horizontes. Eu só espero que o Sérgio Moro tome muitos cuidados, esteja muito bem cercado de segurança, que tem muita gente que quer acabar com isso. Aqui está o seu Jeton, senador Lazier Martins. Qual é Você vai para Gramado hoje? Não, esse fim de semana eu vou ficar em casa. A noiva vem para Porto Estou Alegre. esperando ficar em casa. Maravilha. Estou precisando de descanso. Se trabalha muito em Brasília. Lá se trabalha 3 dias que valem por 7. Maravilha. O querido amigo mentor Lazier Martins. Olha aqui, um aluno custa 2.500 no fundamental ao médio em 12 meses. Um preso custa isto por mês. 740 mil presos custam 2 bilhões e 600 milhões por ano. 30 milhões de alunos do fundamental ao médio custam 1 bilhão e 800 milhões. A pergunta, por que não se investe mais R$ 2.500 em esporte por aluno? Com certeza os presídios diminuiriam. Está dizendo o Luiz de Canoas. Deixa eu só dizer uma coisa para ele. Luiz, não existem 740 mil presos, existem 740 mil condenados. Presos mesmo, sob custódia do Estado, tem coisa de 310 mil. Preso mesmo, preso lá. Né? Agora tem cara com tornozeleira, tem o sujeito saído, tem o sujeito em prisão domiciliar. Aí vai dar 740 mil. Mas preso mesmo ali, ó, assim, são 310, 314, varia, todo dia varia. 550 WhatsApps aqui, né? Infelizmente a gente não consegue atender, tem poucos, até porque o debate rendeu muito hoje, né? Mas com Bolsonaro agora, a partir do dia 1º de janeiro, tudo muda. Os presos todos estarão na cadeia. Também não criminalidade eu torço, viu? Eu torço para que ele acerte todas. Torço para que ele acerte todas. E raciocinando assim, que vai ser um piscar de olhos para tudo mudar. De aniversário hoje o ministro Celso de Mello, o juiz Marcelo Denardi, você que é parente do Denardi, o nosso general José Carlos Denardi? Não sei, o juiz Paulo Luiz Schmidt, o juiz Jorge Adelar Finato, Mercedes Paes Vilaró, a Mercedes filha do Carlos Paes Vilaró, nossa querida amiga Mercedes, comemorou os 80 anos da minha casa, o Carlos Paes Vilaró. E agora está a filha dele de aniversário. Teu amigo Fernando Carvalho, de aniversário hoje. Meu amigo. Um abraço a ele também. Amélia Noemi Gonçalves, o Raul Cohen, também de aniversário, a Sônia Sirotsky. Nosso abraço, também. Sônia. O Edson Freitas Siqueira, o Glênio Severino Thieribelli, que foi diretor do Banco do Brasil, hoje está aposentado em Brasília. Joel Iushno, que é vizinho do Nestor, colado na casa do Nestor Rain. A Fátima Jimenez, um grande abraço para o marido da Fátima, que é médico, né? Que é o André Bongaren. É médico, o marido da Fátima é médico, meu amigo, meu colega de futebol durante tantos anos. E a Santa Esperoto Coelho. Um beijo a ela aí e parabéns a esses aniversariantes. E o seu aniversário quando é? O meu é em abril. Que dia? 27. E aí se noticia aqui também. Não, eu não... Geralmente ele está falando assim, está em Portugal, está em Nova York, normalmente ele passa o aniversário fora.
Tu tá com a Polícia Federal me observando. Vou ter que olhar uma olhada nisso. Tu deve ter. Enquanto não for a receita, me cuidar. O problema é quando for a receita. O cara da Polícia Federal sabe tudo a meu respeito. O problema é quando a Receita Federal começar a... Por favor. Mário Daros. Nosso querido amigo Mário Daros está assistindo aí. Um abraço, Mário. Tudo de bom aí. O Mário está esperando o Jerônimo Gergen. Ele está achando que o Jerônimo vai ser secretário da Agricultura. É um dos 3 cotados. Quem são os 3 cotados? Não, o outro é o Reis, né? O Reis e o ex-deputado, aquele que criou a... Não, tem a Cristina, que é muito boa, aquela Cristina. que é presidente da Frente Parlamentar da Agricultura. Sim. Que é deputada federal. E tem o que criou o DR, junto com o Caiado. Como é o nome dele? O nome turco. O Naban Garcia. O Naban Garcia é outro candidato. Aliás, o Naban está indicando o Jerônimo, né? Vamos ver, tomara que fique aqui pelo Rio Grande do Sul também, né? Vamos aguardar isso. Excelente. Se a pessoa saúde aqui e agricultura aqui. E só uma palavrinha, o que tu achas de unir agricultura e meio ambiente? Eu não acho bom, não. Eu acho que são temas antagônicos, né? Principalmente com relação à fronteira agrícola, com relação ao território amazônico, para ampliar para a agricultura. Eu acho que não, eu acho que eles colidem interesses. Doutor Eduardo. Eu tenho dúvida, mas eu não vejo esse antagonismo assim que o Lazier está dizendo. Eu também não vejo. O meio ambiente, ele, de alguma forma, a defesa do meio ambiente tem que ser de molde a propiciar que o empreendedorismo e os negócios aconteçam respeitado o meio ambiente. Então, acho que talvez essa aproximação, eles parem de se enxergar com essa visão antagônica que eles não devem ter e em outros locais do mundo não têm. Doutor Eduardo. Eu concordo, esse conflito de interesse que supostamente existiu, tomara que agora os novos governos acabem com essa coisa de enfermeiro contra médico, meio ambiente contra agropecuária, a questão da sustentabilidade dentro da agricultura vai permear todos agora, até de interesse dos produtores rurais que aumente esse conceito de sustentabilidade. Né? Eu vou roubar o voto do relator, doutor Lima Veiga, que eu acho que é isso aí, que nós temos que... A gente imagina que possa haver conflito, eu acho que vai unir. Vai ser bom, né? Apesar que tem a turma que está torcendo contra aí, né? Agora tem uma coisa, se botar o ministro da Agricultura e do Meio Ambiente ligado à agricultura, todo mundo aplaude. Agora, se botar um ambientalista cuidando da agricultura, a casa cai. Exatamente. Tem esse lado aí que nós temos que olhar para ser pragmáticos, né? Nós temos que ser pragmáticos e realistas. Por isso, né, Paulo Sérgio? Houve uma confirmação. Então, vamos ver, se for alguém da agricultura, ótimo, parabéns, maravilhoso. E se for alguém do meio ambiente? A bancada ambientalista do Congresso Nacional é muito radical, não vai gostar, vai criticar muito. Muito obrigado, César. Ao seu César Pacheco, esconde o seu ao seu. Sabia que ele esconde que é ao seu ou não? Ninguém sabe que ele é ao seu. Não tem mal nenhum. Mas ele esconde, não sei porque ele esconde. O Streck escondia o Marli. Sim, exatamente. A dual do Marli Streck, ele esconde o ao seu. Lazier Martins, Paulo Sérgio Pinto, nós não escondemos. Estamos aí, obrigado, Lazier. Doutor Eduardo Trindade, presidente do Conselho Regional de Medicina, de novo, parabéns pela eleição aí. E conte com a Rede Pampa, que venha mais aqui, a casa é sua aqui. E os Eduardos aqui não tem nada a esconder, tá? Não. É tudo transparente. É Luiz ou Eduardo? Eduardo de Lima Veiga. Muito obrigado. Fique agora com as principais notícias do dia da sua região com os apresentadores locais. E aqui de Porto Alegre já está postas a cônsul do Esporte Clube Internacional, Vera Armando, que já está tremendo por causa de sábado, né? O que será que acontecerá sábado? Não sei o que tem. Nós estamos torcendo pelo River lá em Assunção. O julgamento do tribunal. Ela está torcendo pelo River lá em Assunção. Muito obrigado, boa noite, até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Igual ao Banri Compras. Só outro Banri Compras. E CMPC Celulose Rio Grandense. Nossa fibra.